Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal também. Eu sou o Lucas Guimarães. E eu sou Viviane Guedes. Olha só, nós vamos começar um novo quadro aqui nesse canal. Nós vamos começar um novo quadro aqui no nosso canal. Você que nos acompanha no YouTube, você que nos acompanha no Instagram, fica ligado que toda semana a gente vai postar uma conversa nossa. Não é isso mesmo? Com certeza, marcado toda semana. Lembrando, essa conversa, ela não foi scriptada. Não sei se essa palavra existe. Rapaz, se não existe, você inventou. Ou seja, nós não fizemos um script para essa conversa, então o que a gente falar aqui vai ser algo, um download Vai ser autêntico. autêntico, vai ser na hora. Então todas as ideias que nós transmitirmos nesse momento vão ser ideias que tá vindo fresquinhas, coisa nova. Exatamente. Isso. E olha só, se você ainda não tem um delivery, se você já tem um delivery, se você tem um restaurante e gostaria de alavancar as vendas, ter um time, ideias, né, para abrir um negócio, Uma estrutura inteira, né? uma estrutura inteira. Então Porque você, com a gente, você vai ter a estrutura inteira. então, você está no lugar certo. E eu vou começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, fazendo uma pergunta para a dona Viviane. Dona Viviane, se você fosse abrir um delivery hoje, do que seria? Pratinho. Seria um delivery de pratinho. Tem que ser diferente do que eu faço, né? É. Imagino. Explica para todo mundo o que é pratinho. Na linguagem, né, verbal das pessoas normais, pratinho é feijão tropeiro, arroz, carne, né? Carne na chapa picada, frango ou boi e vinagrete. Então tá aí, nós já temos um cardápio montado. Na verdade, um prato que poderia entrar num cardápio. Isso. O seu menu, o seu cardápio seria só com esses itens ou teria variações? Como que você imagina? Teria variações. Devido a eu ser cliente também, né, desse tipo de comida, eu gostaria, às vezes, de ter algo mais, uma carne de panela, uma banana frita, um salpicão. Então, eu colocaria isso no meu cardápio para ser o diferencial, porque é algo que eu sinto falta. Então, eu imagino que muitas outras pessoas também sentiriam. E é aí que a gente pega os clientes. Então tá aí. É na necessidade. Vamos recapitular. Se Viviane abrisse hoje um delivery, seria um delivery de pratinho, né? E ela colocaria como prato principal feijão tropeiro, arroz, vinagrete e seria um espetinho ou carne grelhada? Seria carne grelhada. Seria uma carne grelhada. Para montar um delivery com esse produto, ela não ia precisar de muitos equipamentos industriais. Possivelmente uma chapa para poder grelhar. Pequena. Uma chapa pequena para poder grelhar a carne. Uma panela razoavelmente grande para fazer o feijão tropeiro. Uma panela razoavelmente grande para fazer o arroz. Então, o seu investimento, em tese, não seria muito alto. Seria baixo. Na verdade, para quem está começando, nem precisa ser panela grande. Talvez pegue a maior que tem em casa, nem que faça de 2 vezes. Cozinho 2 panelas de uma vez. Eu vou fazer o tropeiro, mas eu vou temperar em uma bacia. Porque tem como também fazer o tropeiro e fazer isso. Temperar em outra vasilha grande, né? Certo. Então, tecnicamente, você não ia gastar mais de R$5.000. Não ia gastar. Na verdade, não ia gastar assim. Eu vou falar que não ia gastar nem 2. 2 eu acredito que sim, por conta da chapa. Mas a chapa pode ser menor e do porque insumo. É só pra a carne grelhada. Vamos colocar aí um capital inicial de R$4.000. Então, R$4.000 contando com insumos. Se contar com os insumos, isso, né? Porque vem as insumo. embalagens. E claro que eu não ia Justo. começar de qualquer jeito, tá, gente? Eu ia ter lá a minha sacolinha craft com a minha marca, claro. Adesivos. Adesivo, tal. as embalagens certinha, bonitinha. Então, realmente, vamos colocar em uns R$4.000. Viviane, se você fosse abrir um delivery de pratinho,
você iria abrir para renda extra ou para negócio? Para carreira, para, sabe, construir uma marca, uma identidade, algo do tipo? Ou seria só aventura? Seria hoje uma aventura, uma renda extra. Entendi. Então, nesse caso, se Viviane fosse abrir um delivery de pratinho, ela não precisaria trabalhar a identidade da sua empresa com muito, como se pode dizer, Muito zelo, muita com muito atenção. zelo, isso, com muito zelo. Ou seja, ela poderia investir, obviamente, pouco na identidade visual, né? E criar alguns anúncios, que seria importante, ela criar anúncio Sim. do produto dela. Nesse caso, ela poderia fazer o pratinho, tirar foto, e aquelas fotos viraria anúncio. E, obviamente, ela iria, né, promover essas fotos no Facebook e Instagram, que são as redes sociais, primeiro, de fácil manipulação, ou seja, qualquer pessoa consegue promover uma foto. Porque Exatamente. se você abre um Instagram empresarial, né, você vai ter a opção de promover as fotos, os vídeos, ou seja, vai facilitar muito o seu trabalho de divulgação. Gente, presta atenção. Você abrir um delivery é fácil, não é? Com certeza. É muito fácil. Você gerir um delivery pequeno é fácil, É tranquilo. é tranquilo. Então, o que é realmente difícil? Difícil é quando você quer transformar esse delivery em uma marca forte, Exatamente. em um negócio que realmente dá dinheiro. O negócio da sua vida, que não seja só uma renda extra. O negócio da sua vida. vida. E para transformar um delivery num negócio da vida, num negócio que vai transformar a sua vida, e talvez transformaria a vida de Viviane se ela não tivesse com a mentalidade em renda extra, o que ela precisa? Primeiro, ela precisa construir nela um perfil governante. Exatamente. Né? Lucas, o que é perfil governante? Talvez essa seja a sua pergunta e talvez seja a pergunta de Viviane. O que é? O que você imagina quando você ouve essa palavra, perfil governante? O que você imagina? Governar. E é justamente isso, o governo, de governar. Eu, por muito tempo, tive empresa, tive o meu delivery. Eu tive primeiro o meu delivery em 2016, depois abri o restaurante e, por muito tempo, eu não governei o meu negócio. Então, o que eu fazia? Eu era apenas um funcionário. Um funcionário. E aí, eu sofri muito até descobrir que eu não poderia ser funcionário da minha empresa. E eu vou te falar, tá? Ela está aqui de prova. Ela me acompanha a minha jornada desde 2018. E ela sabe que até hoje eu tenho imensas dificuldades de abandonar a faca. Inclusive hoje, nós estamos assim uniformizados, porque esse é o uniforme padrão da nossa empresa. Inclusive hoje, ela teve que ir na cozinha me chamar. Hein, psiu, Vamos lá pro salão. você não falou que ia dar atenção para os clientes? Vai lá falar com eles. Porque eu estava na cozinha fazendo coisas que Não necessitava. não precisava porque de a mim gente fazer. Tem pessoas para isso. Entendeu? Mas por que isso? Porque não é que eu me vejo funcionário, mas o que eu faço, eu gosto de fazer. Eu sinto amor por aquilo que eu faço. Então, uma vez ou outra, é claro, não tem problema de você ir lá e fazer o teu produto e tal. É até bacana, né? Você não perder esse contato com a cozinha, mas você não pode misturar as coisas. Você não é mais um cozinheiro e você não pode ser cozinheiro do seu negócio se você quer que ele se transforme em uma marca forte.
Porque até então, se você é um funcionário, a empresa precisa De um dono. E se você não ser o dono da sua empresa, alguém vai ser. Alguém vai ser, tá? E isso que você falou é interessante. Então, se você não for o dono da sua empresa, alguém vai ser o dono dela. E pensa o seguinte, a sua empresa ela não vai crescer enquanto a pessoa não assumir a posição de gestor. Exatamente. É por isso que eu sempre falo, pizzaiolo, sushi man, chapeiro, cozinheiro, esse tipo de funções não cabe ao dono. O que cabe ao dono? Gerenciar, administrar, pensar de forma estratégica no seu negócio. Exatamente, porque as pessoas acham que isso é algo de menos, mas gerenciar um negócio certo e para crescimento não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E você começa com uma operação pequena, às vezes só você e a sua esposa, como eu e Viviane. A gente começou em 2019, depois da pandemia, nós começamos um delivery em São Mateus, que é uma cidade próxima aqui da nossa, só eu e ela, não foi? Foi. E a gente teve resultado nessa cidade. Depois nós voltamos para Nova Venécia, para o nosso delivery atual. E o nosso delivery, por muito tempo, ficou só eu e ela. Muito tempo. A gente não queria desgarrar do osso. A gente não queria desgarrar do osso. E também tinha um motivo, tinha um propósito. Estava confortável. Tudo tem um propósito, tá? Só que o que acontece? Eu tenho um limite de produção. Eu consigo atender, eu consigo fazer sozinho, eu e ela, nós dois sozinhos, conseguimos fazer 35 mil. Estou falando eu e ela no atendimento, eu na produção e um motoboy. Nós conseguimos fazer 35 mil. Mensal, de faturamento. E isso é sem custo adicionais, como para funcionário e tal. Então, você paga lá a contabilidade, eu e ela conseguimos fazer líquido, no caso, lucro. De lucro, dá para fazer 6 ela, 6 eu. 12 mil reais. Ou seja, estava bem confortável. Estava bem confortável. Só que o que acontece? Nós temos a visão de crescimento. Nós queremos que o nosso delivery seja explosivo. E aí, como nós temos um limite de produção, a gente precisava escalar aqui dentro da nossa cidade. E como que eu faço para escalar? Eu tenho que, primeiro, desgarrar do osso, da faca, ela tem que desgarrar um pouco do atendimento, e a gente precisa agora passar a delegar funções, tarefas. Aí que entra a contratação. Inclusive... Mas é importante lembrar, quando eu sei que eu preciso contratar. É a partir que você sente a necessidade, porque você deixa de atender algum cliente. Isso aí. Quando você começar a deixar de pegar pedidos porque você não consegue dar conta, ou até mesmo você pega, mas aquele pedido você demora a entregar na casa do cliente 2 horas, 1h30, o cliente está insatisfeito, é a necessidade de você delegar, de você contratar, de você crescer, porque você sozinho não é suficiente mais para atender a clientela que você conquistou. Isso aí. Então, se a gente fosse, por exemplo, no nosso método, que é o Delivery Explosão, que a gente utiliza o método MOG, Sim. Nós temos lá a trilha de crescimento. Essa trilha de crescimento, basicamente, é uma régua, que a gente vai medindo a evolução de cada um. Então, por exemplo, o cara abriu o delivery, certo? Certo. Ele tem um limite de faturamento, que ele precisa bater essa meta. Sim, que ele consegue alcançar. Que ele consegue alcançar sozinho. Eu e ela temos a capacidade de fazer 30 e 35 mil. Até mais. Obviamente, tem pessoas que não conseguem. Faz 20. Tem pessoas que conseguem fazer menos. Tem pessoas que conseguem fazer mais. Outras mais. Igual nós temos uma colega, uma amiga, que ela consegue fazer 45 mil.
Ela consegue. Então, vai de cada um. Vamos colocar aqui na régua 30 mil. Então, você faz 30 mil. E aí começa a acontecer o que você falou, né? Sim, começa a deixar de pegar um pedido, começa a demorar demais, porque você não dá conta de entregar no prazo, aí o cliente começa a cancelar, começa a ficar insatisfeito, aí é quando você começa a perceber, não dá, meus clientes estão aí e eu não estou para eles. Você começa a sentir a necessidade, o seu negócio te mostra que você precisa de contratar. E é aí que você começa a fazer o processo de contratação. Para contratar, você também precisa seguir uma etapa dentro da trilha, Sim. que é, primeiro, você tem que ter já pronto a ficha técnica e um sistema de treinamento e contratação de funcionários, que eu chamo de PEC, que é uma ferramenta que tem lá também no DE. Então, lá dentro, nós ensinamos a fazer o PEC, e é com o PEC que você começa a contratar e treinar funcionários. E esse sistema, ele praticamente salvou o nosso negócio. Com certeza. Porque, cara, imagina você ter que contratar um funcionário e você treina e depois ele pede conta, ou ele sai, ou você tem que mandar embora, e aí você tem que contratar de novo, treinar de novo. O treinamento é muito desgastante. Demais. Requer tempo, energia. E aí o que acontece? Nós criamos um sistema de treinamento único. Você prepara o treinamento uma única vez e pronto. Vai contratar um funcionário, olha só que doideira, no processo de seleção, a gente já entrega o treinamento para a pessoa. E aí, o que acontece? 20 pessoas fazem o PEC. Dessas 20 pessoas, 5 terminam o treinamento. Olha lá, tá, gente? Dessas 5 pessoas, nós chamamos 2 de cada, para fazer a experiência presencial. E aí, da experiência presencial, a gente seleciona os melhores. Isso. Você está vendo como que funciona, como que é o sistema? É claro que vai ter restaurantes que vão necessitar de uma urgência. Não tem problema, você contrata na urgência e dá o treinamento enquanto a pessoa está lá. Entendeu? Porque o treinamento ele está pronto, você só precisa mandar para a pessoa. Olha, assiste esse treinamento. E o mais interessante é que o treinamento, você, como gestor, como dono do empreendimento, consegue acompanhar a evolução do aluno. Ver quando ele está assistindo, o tempo que ele gastou assistindo. E aí, você pode aplicar esse treinamento para contratação, você pode aplicar esse treinamento para aprimoração. Por exemplo, eu quero promover uma pessoa a líder, a gerente. Eu crio um treinamento para gerentes. Dou para o funcionário, e se ele concluir o treinamento, que inclusive você pode colocar dentro desse treinamento tarefas. E aí o cara para ele conquistar. E aí você percebe o potencial desse cara. Pô, esse cara tem potencial para ser um gerente. Ele está cumprindo as tarefas. E detalhe, as tarefas, não estou falando de tarefa de marcar X, de fazer, não. De tarefas práticas. Difíceis, tem que ser difíceis, ainda mais para um gerente. Conquistas práticas, entendeu? E, cara, isso é uma revolução para um negócio. Sim. Né? Então, assim, tá vendo como que a trilha de crescimento vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer? Aí, como que funciona a nossa trilha de crescimento? Palha, você começa o DE, o Delivery Explosão, como palha. E aí você vai evoluindo. De palha, você vai para madeira. De madeira, você vai para prata. De prata para ouro. E de ouro para diamante. Cada uma dessas etapas na trilha de crescimento tem algo que você tem que realizar. Tem uma missão que você tem que cumprir. Tem uma meta que você tem que bater. Porque até a gente que tem esse treinamento, né, que é o MOG,
a gente também tem essas etapas e a gente também fica vendo a evolução de vocês, porque a gente não quer só simplesmente jogar um treinamento, um produto em vocês. Não, a gente quer resultado, a gente quer a evolução de vocês e o crescimento. E o mais interessante é que ela sabe disso. Eu só passei a contratar pessoas quando eu terminei o PEC, que foi o sistema de treinamento, Só depois. e quando eu já havia terminado também de fazer a ficha técnica. Não, porque até então não tem como, Não tem gente. como. Não tem como vocês contratar sem uma ficha técnica. Lembra disso, não tem como contratar funcionário se você não tiver uma ficha técnica. Ah, mas eu contratei. Ah, eu vi fulano contratando. Com certeza, mas pode ter certeza que o prejuízo está ali. Porque fulano vai colocar uma quantidade, ciclano vai outro, não vai ter padrão, o seu cliente vai sentir a diferença. Não vai ser, sabe? Não vai ser. Ó, a prova disso foi um fato que aconteceu hoje. Um cliente parou a gente no supermercado e ele falou o seguinte, ó, o pedido veio diferente, hein? Aí eu falei assim, como? Ah, porque da última vez eu comi de um jeito e agora estava de outro. Ah, não. Falou outra coisa, falou assim, foi aquela cliente que parou a gente falou assim, ah, quando o Lucas faz, é diferente. Aí você falou o que para ela? Eu falei que a gente tem uma ficha técnica, então não tem como ser diferente. Só que aí, o que acontece? Às vezes eu sei quem é o cliente e eu acabo caprichando. Ou seja, o erro não está na ficha técnica, o erro está... É porque às vezes o cliente é amigo e a gente quer dar uma moral e acaba... Mas aí o cliente amigo não entende essa moral. Isso aí. E acaba achando que depois, quando ele vem aqui, que o Lucas não faz ou que ele não está para dar essa moral, acha que está diferente, mas não é. A gente tem um padrão certinho. Você precisa ter uma ficha técnica antes de contratar os seus funcionários, para que coisas desse tipo não aconteçam. É claro que hoje eu fui o primeiro a seguir a ficha. Sim. Então, para mim foi muito difícil, porque eu passei 7 anos sem ficha. Os lugares onde eu trabalhava não tinha ficha técnica, então eu passei 7 anos sem isso. E, para mim, conseguir me habituar à ficha técnica foi muito difícil. É claro que hoje já não é mais, na verdade, hoje eu não consigo trabalhar sem uma balança do lado. E já os meus sushi mans, tanto faixas brancas como os faixas pretas e amarelas, eles seguem rigorosamente a ficha. Rigorosamente. Eles trabalham todos com balança. Ah, mas atrasa. Você que se engana. Não atrasa. Não atrasa. O padrão é importante. Não atrasa. Porque eles já aprenderam dessa forma. Inclusive, eles não sabem trabalhar sem. Sim, porque até então, desde quando está trabalhando com a gente, tem a ficha técnica, tem o padrão de pesar e tem toda uma rotina. É. E a gente não vai falar sobre isso, mas o Sushi Bar tem toda uma rotina do que é feito. Inclusive, Primeiro, isso dá até uma segunda, conversa, né? A rotina do Sushi Bar, a rotina da Mas cozinha. vai ficar para a próxima, não vai ser agora. Não vai ser agora. Então, olha só que interessante. Nós falamos aqui que se Viviane quisesse abrir um delivery para negócio, ela iria precisar de ter essa consciência. Sim. Primeiro, entender a trilha de crescimento, entender, né, os passos iniciais que ela precisa tomar para o seu negócio não fechar daqui 2, 3 anos. Tem uma marca forte, né? Para que ele cresça exponencialmente, para que ele se torne explosivo, para que ele se torne, sabe, algo grande. E para isso precisa seguir algumas diretrizes, algumas regras, né? Viviane, essa nossa conversa foi importante por quê? Foi importante que eu aprendi que se eu quero deixar uma marca forte onde eu vivo, com os meus clientes, se eu quero ser lembrada como o melhor, eu preciso dedicar, eu preciso ter um método, eu preciso ter uma ficha técnica, eu preciso ter um padrão de qualidade e eu preciso entender tudo isso. Que massa.
Parabéns, toca aqui. E você aí? Ah, me deixou no vácuo nisso aqui? E você aí? Essa conversa entre eu e a Viviane e você foi importante. Por quê? Seguinte, deixa aqui nos comentários ou manda um direct pra gente falando por que você achou esse nosso bate-papo interessante. Se Outra você... coisa, Ah, desculpa te interromper. Outra coisa, se você também tiver interesse em saber mais sobre outros assuntos que estejam relacionados a o que a gente fala, só deixar também, porque serve de inspiração para novos vídeos, tá, gente? isso aí. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão de Sugestão, conteúdo, só deixar aqui nos comentários ou mandar no inbox, tá bom? Que a gente vai falar com certeza. E a gente vai ainda mencionar você. Com certeza. Então é isso aí. Tamo junto. Até o nosso próximo bate-papo.